Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Estar lendo o versículo 33 e o versículo 34. E aí, se você puder manter sua Bíblia aberta, nós estaremos refletindo sobre esta passagem conhecida como parábola do bom samaritano. Estarei lendo, acompanhe aí na sua versão. Mas um certo samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Versículo 34. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-os sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Pode se assentar, amados irmãos? Queridos, nós estamos, como já foi falado e é sabido, dos irmãos, esse mês que é o ano do cuidado com o próximo. E a Bíblia, ela é repleta do cuidado de Deus para com a sua igreja e de cuidado da sua igreja para a sua igreja no Novo Testamento, de cuidado de Deus também para com o seu povo no Antigo Testamento, do seu povo para com o seu povo também no Antigo Testamento. Fato é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, após a vida, após o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, o nascedouro da igreja primitiva, nós vamos observar o apóstolo Paulo, por exemplo, mostrando-nos a igreja como um corpo. E a igreja como um corpo, cada membro fazendo parte desse corpo é importante para o próprio corpo. Cada membro no próprio corpo é importante para o próprio corpo. E nós, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos ter essa consciência que cada irmão e que cada irmã, desde o mais novo ao mais ancião, cada um de nós é importante no corpo de Cristo. Se nós tirarmos, por exemplo, o dedo mínimo do pé, ou o dedo mínimo da mão, ou, quem sabe, os cabelos no nosso nariz, nós vamos ter problemas de saúde lá na frente. Então, o corpo, ele precisa estar, como a própria palavra nos ensina, bem ajustado. E para que o corpo esteja bem ajustado, vocês vão me entender agora ainda melhor, para eu lavar o meu rosto, eu preciso das minhas duas mãos. Será que alguém consegue lavar o rosto sem as suas mãos? Eu não sei, de repente você vai falar, fulano consegue, tal. Mas a norma, é normal alguém lavar o rosto sem usar as duas mãos? Ou sem pedir alguém para lavar? Então nós vamos observar que o corpo, ele precisa uns dos outros. E no texto que nós lemos, nesta parábola, eu não quero entrar no mérito, ficar aqui passando o nosso tempo falando sobre a questão histórica, geográfica e cultural do samaritano para com o judeu, que os judeus não se davam com os samaritanos, conforme está escrito lá em João capítulo 4, conforme nós aprendemos a respeito dessa separação, por causa que o reino do norte foi levado cativo para a Síria, e aí para os judeus era considerado misturado. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero falar aqui nesta noite é que alguém vira para Jesus e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o que me chama a atenção nesse texto é que esse alguém que vai chegar para Jesus e vai fazer essa pergunta não é um leigo. Esse alguém que vai chegar até Jesus e vai fazer essa pergunta não era alguém que não conhecia o Antigo Testamento ou a Torá, que fazia parte do Antigo Testamento nessa época. Nós não tínhamos a palavra de Deus como nós temos hoje, não tínhamos o Novo Testamento como nós temos hoje, logicamente. Porém, este homem, a Bíblia o chama de doutor da lei. Observe o texto, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei.
Isso me chama a atenção porque este homem, ele vai fazer uma pergunta para Jesus e na própria resposta de Jesus, ele vai mostrar depois que ele já sabia a resposta. Então, por que ele pergunta? Esse homem, ele vai perguntar a Jesus para provar a Jesus. Ele vai perguntar a Jesus para testar Jesus. Ele vai perguntar a Jesus para saber o que Jesus ia falar a respeito do que eles precisavam fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai falar assim: o que está escrito na lei? Como leis? Como você, doutor da lei, você lê a lei? Como você que conhece as Escrituras, você interpreta as Escrituras? E ele vai responder: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele vai usar o Antigo Testamento. Ele vai usar Deuteronômio. Ele vai falar para Jesus o que estava escrito na lei. Olha, eu conheço a lei. O Senhor está me perguntando e eu estou te respondendo que eu conheço a lei, mas ele estava falando isso. O próprio texto diz que ele estava querendo justificar-se. Ele estava querendo mostrar, se justificar diante do Senhor, quando o Senhor vai falar assim: olha, tudo bem, você respondeu muito bem, faz isso então e você vai viver. E aí ele, querendo justificar, ele vai fazer uma outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que todos nós precisamos responder para nós mesmos, a respeito de quem é o nosso próximo. Se eu preciso cuidar do outro, se eu preciso cuidar de alguém, de quem eu vou cuidar? Quem é a outra pessoa que eu devo cuidar? Quem é a outra pessoa que eu devo observar para poder ajudar essa pessoa? Será que vai ser somente as pessoas que estão na igreja que eu faço parte? Será que vai ser somente as pessoas que estão dentro da minha casa, do meu convívio? Ou será que serão todas as pessoas que chegarem até mim precisando de ajuda? Observem que este homem, ele é religioso. Ele é alguém que está ali cumprindo a religiosidade e com todo respeito, amor e carinho. Os irmãos sabem que eu amo, a gente ama teologia, a gente ama estudar, a gente ama o seminário, só que teologia, seminário, estudo, ele é importante, mas a gente não pode deixar a teologia de lado ou de um lado e deixar a misericórdia de outro lado. A teologia e a misericórdia precisam andar juntas. Senão a gente vira um religioso. A gente até conhece, a gente até sabe, a gente até interpreta, a gente até vai falar em grego, em hebraico, em latim, a gente vai até utilizar, né, a exegese, a hermenêutica para fazer um sermão. A gente vai preparar tudo, só que isso tudo que a gente faz aqui dentro precisa ser exalado lá fora, irmãos. Precisa ser realizado lá fora. Precisa ser realizado na vida das pessoas que precisam de nós. Aí Jesus, ele vai falar uma parábola, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Não adianta eu chegar para Jesus e querer me justificar diante de Jesus. Irmãos, existem coisas que Deus vai pedir para você fazer, existem coisas que Deus vai pedir para eu fazer, existem coisas que Deus vai pedir para nós realizarmos, existem coisas que Deus vai pedir para um e não vai pedir para o outro, e vai pedir para o outro e não vai pedir para um, e não adianta eu me justificar diante de Deus. Ah, Senhor, eu não fiz porque fulano não fez, eu não fui porque fulano não foi, eu não ajudei porque fulano não ajudou, eu não cooperei porque fulano não cooperou, eu não levantei porque ninguém quis me ajudar a levantar aquele que estava caído no chão. Para Deus não tem justificativa. Se Ele mandou fazer, a gente precisa fazer.
Eu sempre falo sobre a questão familiar. Quando o pai pede algo para o pai pede algo para o filho impossível para o filho fazer? Não. E existe justificativa? Não. Ah, faz isso. Aí chega, fez isso, filho? Ah, não, pai, é que eu... Não, você não fez. Não tem justificativa. Ah, porque eu tive que... Não tem justificativa. Ah, porque eu acabei... Não tem justificativa. Você pode até explicar, mas não tem como justificar. E aí Jesus ele vai falar essa parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem ele vai cair nas mãos dos salteadores. E esses salteadores vão despojar esse homem, vão roubar esse homem, vão espancar esse homem e vão deixar esse homem meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Aí a Bíblia, Jesus fala assim, descia um certo sacerdote, descia também um religioso. Descia alguém também que conhecia o Antigo Testamento, descia alguém também que fazia parte, né, da religião judaica e era uma pessoa muito importante, assim como o levita, que também vai passar em seguida, mas estes homens, ao passarem, eles vão olhar para este homem que estava naquele lugar e eles vão passar longe. Eles vão até ver, mas vão passar longe. Ele sabe da necessidade daquela pessoa, mas vai passar longe daquela pessoa. Ele sabe que aquela pessoa precisa, mas vai passar longe daquela pessoa. Meu amado e minha querida, eu sei que nós estamos vivendo nesse mundão, nessa correria, nesse corre-corre. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo outro. A correria é muito grande, cuida de casa, cuida da mãe, cuida do pai, cuida do filho, cuida do avô às vezes, cuida do primo, cuida de... A gente está cuidando de tanta gente às vezes dentro da nossa casa, porém, em algumas situações, a nossa correria é tão grande que a gente cuida de coisas, mas a gente se esquece de pessoas. Existem almas gritando, existem pessoas que não estão falando, mas estão gritando através do olhar, mas estão gritando através de uma lágrima, mas estão pedindo socorro através de uma expressão facial, e isso pode acontecer até mesmo dentro da nossa casa. Então pare por um minuto, pense por um minuto, converse por alguns minutos com alguém que está ao teu lado. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma e também perder a nossa casa. Então vamos começar, ou vamos continuar arrumando as coisas dentro da nossa casa. Vamos ouvir mais, vamos falar um pouquinho menos, vamos abraçar mais, vamos compreender um pouquinho mais, porque a correria da vida pode fazer com que eu perca a excelência de dentro da minha casa. Existem situações que filhos estão gritando, sem gritar, sem verbalizar. Existem situações que esposas estão gritando sem falar, sem poder colocar para fora, e esposos também. E aí na correria do dia a dia, a gente não para observar essas coisas, e sabe o que vai acontecer lá na frente? A gente está falando de cuidado com o próximo, e quem é o meu próximo? O meu próximo é quem está ao meu lado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não responda para mim, responda para você. Qual foi a última vez, no mês de março, que você conversou com o seu filho ou com a sua filha pessoalmente? Com o esposo ou com a esposa pessoalmente? Até esposa a gente tem que falar assim. Que a gente sentou para perguntar o que estava passando, se estava com algum medo,
Você está com alguma ansiedade? Você está com algum problema? O que a gente pode fazer para resolver? Nós precisamos oferecer esse suporte. Eu sei que a vida, ela é muito difícil para muita gente. Eu falei com meus filhos esse dia, olha, perdoa o papai, porque o papai não teve uma infância muito legal. Papai teve muitos problemas na infância, mas papai hoje tenta dar para vocês o melhor que o papai pode dar. Então, ainda que o papai não consiga hoje dar o melhor para vocês da maneira que vocês querem, ou que vocês queiram, ou que vocês entendam, é tudo do melhor que o papai pode dar. Eu falei isso para eles agora, coisa de uma semana para cá. Fui conversando, e eu sempre pergunto, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Você está bem na escola, está bem no trabalho, está bem na faculdade? Quem é a pessoa mais próxima de você? Quem tem que ser essa pessoa, irmão? Temos que ser nós. E aí essa correria faz com que nós nos esqueçamos do principal. Faz com que nós nos esqueçamos. E aí quando as coisas vão, a gente vai observar, o leite já derramou, irmão. Então fique atento enquanto o leite está ali na leiteira, fervendo. Antigamente fazia assim. E eu, quando adolescente, eu ficava brincando, esperando o leite chegar até a borda para desligar, e de vez em quando não dava tempo. O que acontecia? Sujava o fogão. Aí ia eu limpar o fogão. O problema é que a gente vai dando tempo, achando que as coisas está tudo bem, achando que tudo está às mil maravilhas, e a gente não está cuidando de quem a gente precisa cuidar. Não passe de largo, irmãos. Observe a quem está ao seu lado e ofereça ajuda. Porque o filho é adolescente, é rebelde. Porque o jovem é rebelde. Não é rebelde não. Ele está vivendo o mundo dele, ele está vivendo o momento dele, e nós, como superiores que somos ou achamos, nós precisamos descer um pouquinho, falar um pouquinho a linguagem deles, para trazer eles para perto da gente. Existem coisas que a gente só vai aprender com a vida. Existem coisas que a academia não vai ensinar, que o seminário teológico não vai ensinar, mas é o dia a dia e é a comunhão com Deus, e isso me ensina, dentro desse contexto, que nós precisamos a cada dia ter mais compaixão, e compaixão vai transcender toda barreira cultural e toda barreira religiosa. Não importa o que o próximo esteja passando, o que importa é que eu preciso ajudar o próximo necessitado. Não importa o que ele esteja passando, o que importa para mim, o que importa para você, é ajudar essa pessoa que está precisando. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, ignorar as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor. A gente fez uma saída para Maricá, né? O pessoal que eu trabalho, aí a gente marca ali perto da catedral, e o pessoal, como sempre, atrasa. E aí eu falei assim, eu vou ali tomar um café, e eu já tinha tomado café em casa. E aí quando eu chego para comprar o café, para um homem, e o homem fala assim, moço, você pode pagar um café para mim? Aí eu falei, posso. Pegou o café, pegou o pão lá, ele agradeceu, saiu comendo e foi embora. Aí eu fui tomando café ruim, frio, mas fui tomando assim mesmo. E aí eu pensei, eu não vim aqui para tomar café, eu vim aqui para ajudar esse homem. Deus não me trouxe até aqui para eu tomar meu café. Deus me trouxe até aqui para eu ajudar, tanto é que eu joguei até um pouquinho do café fora, para eu ajudar aquele homem. E aí quando a gente não percebe essas coisas acontecendo ao nosso redor, a gente começa a ignorar os momentos que Deus nos permite para abençoar pessoas. E o segredo da vida, que não é segredo, é, para ser abençoado, a gente precisa abençoar. Para a gente receber mãos estendidas, nós precisamos estender as mãos. Para a gente receber socorro, nós
também precisamos socorrer. E isso não importa a religião da pessoa, a cultura da pessoa, o que essa pessoa está passando ou o que essa pessoa está vivendo. Mas isso importa, é que o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente não age conforme o mundo age. O mundo age de outra forma, o mundo age de outro jeito. O mundo seleciona quem vai ajudar, mas o povo de Deus não. O povo de Deus estende a mão para quem precisa de ajuda. Porque Jesus, ele nos ensina isso. Seja aqui na parábola do bom samaritano, seja na história da mulher samaritana, seja na história de Nicodemos, Jesus, ele não vai fazer seleção a quem ele vai ajudar, a quem ele vai estender a mão, a quem ele vai ter misericórdia, mas ele simplesmente, com a sua compaixão, ele vai alcançar pessoas. E aí a gente aprende também que a fé, ela é manifestada através das nossas ações. Eu posso falar que eu tenho fé e não tenho obras? Sim ou não? Tiago diz que não. Fé e obras caminham juntos. Fé e obras caminham lado a lado. E é uma introspecção e reflexão que nós precisamos fazer em qual nível está a nossa fé. Porque eu boto lá nas minhas redes sociais, eu estou há mais de 20 anos dando aula de teologia. E? Porque tantas turmas formadas. E? Porque tantas vidas alcançadas. E? Porque faço isso e faço aquilo outro. E se isso não tornar prática, aquilo que o pastor Silas Daniel falou aqui há quase 10 anos, a ortopraxia é a prática daquilo que é ortodoxo. Aquilo que a gente aprende, a gente pratica. E a fé sem prática, meu amado e minha querida, ela é morta. Então Jesus, ele vai mostrar para esses homens que não adianta somente a religiosidade. Eu posso fazer e acontecer dentro do templo, mas Jesus quer ver eu fazer e acontecer fora do templo. Fora do templo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu dei um exemplo aqui, mas eu sei também que vocês têm exemplos para poder falar, tem coisas para poder mencionar, e o amor é que vai nos levar a fazer esse tipo de coisa. Nós vamos amar o próximo através ou com a nossa fé, e a nossa fé é que vai fazer com que nós venhamos a praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Agora, se eu falo que eu tenho fé, mas eu não amo meu irmão, que fé é essa? Essa fé me leva para onde? Essa fé vem da onde e me leva para onde? Para onde? De onde essa fé vem? E para onde essa fé vai me levar? Então a fé que Jesus ele gera em nosso coração, essa fé, ela vai nos levar em direção a socorrer aquele que está necessitado. E isso, irmãos, é misericórdia, e misericórdia é um dom de Deus. Então, se de repente, se porventura passou uma situação, passou outra situação, e você lembrou, peça ao Senhor: Senhor, dê-me mais misericórdia, ajuda-me a enxergar mais, ajuda-me a olhar mais, ajuda a ouvir mais o silêncio do meu irmão, ajuda a ouvir mais o silêncio da minha irmã, porque existem pessoas, repito, que estão gritando, falando, chorando, com o seu semblante fechado, com o seu semblante sem transparecer, mas nós, a igreja do Senhor, precisamos estender a mão para todas as pessoas. O amor ao próximo é um mandamento. Amarás ao teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, irmãos, vamos lá. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu preciso querer ver o irmão melhor do que eu, irmão.
Eu preciso querer ver a irmã melhor do que eu. Eu preciso que o irmão vença na vida mais do que eu estou vencendo. Será que eu estou vencendo alguma coisa? Mas eu preciso ver você subindo mais, sendo mais elevado, sendo mais honrado, sendo mais abençoado, porque aquilo que eu quero para você, eu não tenho dúvida que virá para mim. Então, uma das coisas que nós precisamos a cada dia colocar em nosso coração é esse amor. Ame mais, doe-se mais, atenda mais, atente mais, porque o amor de Deus, a igreja do Senhor, ela não é conhecida porque a igreja tem grandes pregadores, porque a igreja tem grandes cantores, porque a igreja tem grandes músicos. Não, a igreja do Senhor, Jesus, ele falou: nisso conhecereis se sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Aí a gente poderia viajar aqui, o amor seja não fingido, que o amor, né, vence, pagai não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. A gente poderia falar aqui muitas coisas em relação a esse amor que nos constrange a cada dia a doar a nossa vida como Cristo doou a sua vida por nós. Jesus, ele vai fazer através de Paulo, mostrando para a sua igreja uma comparação muito simples para nós. Assim como Jesus ama a sua igreja, por exemplo, o marido deve amar a sua noiva, a sua esposa. E assim como o irmão ama o outro irmão também precisa amar. O amor precisa ser recíproco, irmãos. Porque o amor não fala, se eu amo você, não fala sobre você, fala sobre mim. Porque a pessoa me fez mal, não fala sobre você, fala sobre ela. Porque a pessoa não me ajuda, não se importa com isso. Na primeira oportunidade que você tiver, você ajuda, você coopera, você ama, você abraça. Mas me fez mal, mas me tratou mal, mas não me ama, não importa. Não é sobre você e ela, é sobre Deus e você, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar sempre que toda bondade será recompensada. Mas antes de eu concluir, eu quero falar aqui sobre alguns detalhes nesta passagem. Primeiro detalhe é que esse tem uma palavra mais. Na minha versão, no versículo 33, tem assim: mas. Na nossa vida, sempre vai ter um mais. Não é mais com i, é mais sem i. Sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto. Alguém passou de largo, mas alguém vai passar perto de você. Alguém não te estendeu a mão, mas alguém vai estender a mão para você. Alguém não estendeu a mão para alguém, mas você vai estender a mão para alguém. Sempre vai ter um porém na minha vida e na sua vida. Então não olhe para o sacerdote aqui desse texto, não olhe para o levita aqui desse texto, mas olhe para alguém que Deus levantará para te ajudar, para te socorrer, e olhe também para a pessoa que Deus vai te levantar para você socorrer, para você ajudar. Esse homem que estava indo de viagem, ele vai ver esse homem jogado no chão. Ele está andando, ou cavalgando, né? Que ele vai descer da sua cavalgadura, mas ele vê, ele observa, ele está atento àquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele não está olhando somente para ele. Ele não está preocupando-se somente com a sua viagem, com a sua passagem. Não. Ele está vendo aquela pessoa que está precisando. Mas ele também não só vai ver. Ele também vai mover. Não adianta ver sem mover. Não adianta olhar e não se mover. Não adianta olhar
e não sair do lugar. Todas as oportunidades que Deus te colocar para você ajudar alguém, não nos façamos de cegos, não nos façamos de mal entendidos, não nos façamos de não, isso não é comigo não, isso é para aquela pessoa que está vindo lá em cima, na rua Pirajibe. Não, se está acontecendo aqui, se alguém te procurou, se alguém buscou em você alguma ajuda, algum suporte, meu amado e minha querida, e você já viu, mova-se dentro daquilo que você venha a conseguir fazer para ajudar essa pessoa. Isso é ter compaixão. Isso é ter compaixão. Porque, como eu falei aqui, irmão, e repito, pode conhecer Bíblia, pode conhecer teologia, pode conhecer todos os pais da igreja, todos os teólogos da igreja, mas se não tiver esse olhar, se não se mover, se não ter compaixão, a Bíblia vai nos ensinar que quando Jesus separa bodes de ovelhas, ou melhor, ovelhas de bodes, a única coisa que vai fazer esta separação é justamente quem fez e quem não fez. Não era quem não sabia ou quem sabia. Tanto bode quanto ovelhas, ali no texto, chamam o Senhor de Senhor. Tanto bode quanto ovelhas reconheciam a soberania ou o senhorio de Cristo. A diferença é que os bodes não fizeram. E as ovelhas fizeram. Todos conheciam. Todos sabiam. Todos tinham entendimento. A mente já estava aberta. A diferença é quem fez e quem deixou de fazer. Então, quando eu posso fazer algo e eu não consigo fazer, ou eu não faço, desculpa, diz a Bíblia, não, irmão, a gente é Bíblia. Eu estou cometendo pecado, irmãos. Se eu sei o bem que eu devo fazer e eu não faço esse bem, irmão, isso é pecado. Ah, mas é uma ajuda que fulano, não, mas eu não tenho, às vezes tem. Aí a gente pensa que pecado é só o adultério, é só a fornicação. A gente esquece, por exemplo, que a mentira é pecado. A gente esquece, por exemplo, que a omissão é pecado. O texto aqui nos ensina isso, conforme eu acabei de recitar. Aí esse homem, ele vai aproximar-se. Irmão, não dá esse negócio de... A rede social é muito legal, mas a rede social é muito fria. A mensagem, pode observar, manda uma mensagem de texto. Manda a mesma mensagem em forma de áudio. Aí no outro dia, você fala com a pessoa pessoalmente. A mensagem, ela é muito fria quando você escreve. A mensagem, ela é muito fria às vezes quando você fala por áudio. Eu sei que às vezes é necessidade, às vezes precisa ser feito, né? Aí não dá para a gente aí atender todo mundo, ouvir todo mundo. Mas quando você puder estar perto, esteja perto, irmãos. Aproxime-se daquela pessoa que precisa daquela ajuda. Esteja perto dela, esteja no caminho com ela. Deus está nos levantando, Deus está levantando a nossa igreja, Deus está levantando uma geração para se importar com o próximo, para se importar com aquele que está do lado de fora, para se importar com aquele que está aqui dentro. Deus está levantando uma geração para olhar para aquela pessoa que está necessitada, para observar aquela pessoa que precisa de ajuda, que precisa de socorro. A igreja do Senhor, nós como servos de Deus, nós temos que ter essa característica de amar o nosso próximo. E quando eu amo o meu próximo, quando ele fala para mim, eu estou precisando de uma cesta básica, eu não tenho o que comer, velho, não é possível que ninguém ouviu isso em 2024. Não é possível que ninguém ouviu isso em 2025. 2025 tudo bem, mas 2024 o ano todo. A gente soube de pessoas desempregadas. A gente soube de pessoas com necessidades. A gente soube de pessoas que precisavam e precisam de ajuda. E aí o que a gente fez ou o que a gente faz? Ah não,
a gente pode até, irmão, pedir para procurar a ação social da igreja, né? Isso é o certo fazer. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas existem coisas, por exemplo, que as pessoas não estão, às vezes, no nosso círculo, e aí você precisa agir de uma maneira rápida, você precisa agir de uma maneira eficaz. Afinal de contas, a pessoa lá fora, quando pede ajuda para você e para mim, ela não está pedindo ajuda para o Manuel, ela não está pedindo ajuda para o Ronaldo, ela não está pedindo ajuda para o Arinaldo, ela está pedindo ajuda para o pastor, ela está pedindo ajuda para o presbítero, ela está pedindo ajuda para o evangelista, ela está pedindo ajuda para o diácono, ela está pedindo ajuda para a diaconisa, ela está pedindo ajuda para quem ministra aqui em cima, ela está pedindo ajuda para todos nós, porque elas olham para nós e veem em nós uma referência. E a pior coisa é quando as referências são frustradas. Quando alguém olha para nós e depositou em nós alguma confiança para realizarmos algo ou para socorrermos, e nós simplesmente... Aí essa pessoa, irmãos, ela olhou para nós, ela viu isso em nós, e essa pessoa, ela não vai mais nos procurar. Sabe quem deixou de ser abençoado? Nós. Porque ela vai procurar, de repente, ajuda com uma outra pessoa, e uma outra pessoa vai ajudar. E essa bênção que seria para nós, eu não estou dizendo bênção econômica, porque bênçãos são em vários âmbitos, né? E essa bênção que poderia vir para a nossa vida, acaba não vindo porque a gente negligenciou um pedido de socorro. Quando eu olho para Jesus, eu percebo Jesus, todas as pessoas necessitadas que chegam até Jesus, ele atendia. Quando ele chama de raça de víboras e de sepulcro caiado, ele está falando com religiosos. Ele está falando com pessoas que conheciam a lei. Ele está falando com pessoas que conheciam a palavra, mas simplesmente negavam. Quando ele vai falar a respeito daqueles homens, né, que se orgulhavam, não, porque eu dou o dízimo do cominho e do endro, mas aí Jesus fala assim, vocês dão o dízimo do cominho, do endro e tal, mas vocês estão deixando o principal. Vocês deviam fazer aquelas coisas e não negligenciar esta. Vocês deviam devolver o dízimo sim, mas não adianta devolver o dízimo. Irmão, tem muita gente aí fora, no mundão, que devolve o dízimo para a igreja. A pessoa trabalha, não está na igreja, e ela simplesmente vai, pastor, aqui, ó, esse é o meu dízimo, e não está na casa de Deus. E aí a gente acha que por nós devolvermos o dízimo, nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, ou a nossa obrigação. Aí o que a gente observa ainda aqui? Que vai ter esse homem caído no chão, vai ter o samaritano, vai ter o sacerdote e vai ter o levita nessa história, mas também vai ter alguém que vai receber essa pessoa na estalagem, o hospedeiro. Diz o texto que esse homem, o bom samaritano, depois de cuidar, né, vai colocar lá o azeite, vai colocar lá o vinho, vai colocar sobre a sua cavalgadura e vai levar para uma estalagem e vai cuidar dessa pessoa e vai tirar 2 dinheiros e vai dar ao hospedeiro e vai falar assim, olha, cuida dele e tudo aquilo que ele gastar mais, quando eu voltar eu vou te pagar, quando eu voltar eu vou te pagar, quando eu voltar eu vou te pagar, quando eu voltar eu vou te pagar. Ai, as pessoas que entram por esta porta é para ser cuidada por nós, porque quando ele voltar, ele vai nos pagar. As pessoas feridas, as pessoas magoadas, as pessoas tristes, as pessoas preocupadas, as pessoas decepcionadas, as pessoas mal amadas que entram por essa porta, ao ser acolhida por esta igreja, ao ser acolhida e amada por esta igreja, Jesus, ele garante, quando ele voltar, ele não vai ficar
ficar devendo nada para ninguém. Cada abraço, cada sorriso, cada aperto de mão, quem sabe cada oferta que você depositou na vida de alguém, isso vai reverberar na sua vida, isso vai reverberar na sua casa. E quando o Senhor Jesus, Ele voltar, Ele não vai deixar nada para trás, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Uma coisa nós sabemos, meu amado e minha querida do Senhor, Ele foi, mas Ele vai voltar. Ele cuidou de mim e de você, e quer também que nós venhamos a cuidar de outras tantas pessoas ao entrar por esta porta. Quem sabe no seu ambiente de trabalho, quem sabe no meio ainda da sua parentela, mas uma coisa nós precisamos saber: se Ele levantou-te como igreja do Senhor, se Ele me levantou como igreja do Senhor, é para fazer a diferença na face da terra. Coloque-se de pé nesta noite, não negue um sorriso, não negue um abraço, não negue um aperto de mão, não ignore uma mensagem. Existem pessoas que estão procurando conversar com outras pessoas. Eu mandei um vídeo recentemente para algumas pessoas, e nesse vídeo alguém falava assim: olha, você tem 7 minutos? Porque quando alguém fala assim com alguém, preciso conversar contigo, Celso? Ou o Celso vai falar assim para mim: pastor Manuel, preciso conversar contigo? Eu vou falar assim: poxa, Celso, pode ser rápido, estou cheio de pressa, tenho muita coisa para fazer, estou na maior correria. E aí o Celso vira e fala assim: pastor, tem 7 minutos? Tem 3 minutos? Hoje o irmão me procurou para conversar, lá no meu trabalho. Aí eu falei assim, eu estava muito agitado, muita coisa. Aí ele falou assim: pastor, 30 segundos. Só vou te explicar uma situação aqui em 30 segundos. E acho que ele cumpriu lá os 30 segundos. Mas às vezes a gente já vai na ofensiva, não tem o tempo. E esse tempo pode fazer a diferença na vida de alguém. Dentro da nossa casa, por exemplo. No nosso ambiente de trabalho. Então que esse Jesus, que curou as nossas feridas, que nos colocou aqui dentro dessa estalagem, dessa hospedaria, para continuarmos a ser cuidados, mas também nos colocou aqui para cuidarmos de outras tantas vidas. Eu sei que o passado pode não ter sido tão bom para você, tão bom para mim, mas a partir do momento que a gente dedica-se a exercer aquilo que Deus nos manda fazer, Deus não fica devendo nada para ninguém. E existem coisas que Deus vai colocar em nossa vida por algo que a gente fez lá atrás, que a gente não entende nada. Por que chegou essa bênção aqui para mim? Eu não tinha condição, mas foi algo que de repente você estendeu a mão para alguém. Você não podia, mas você fez. Você não tinha condições, mas você exerceu. E isso pode não somente reverberar na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, que também faz parte da nossa, lógico. Mas na vida deles também. Porque aquilo que Deus faz, irmãos, aquilo que Deus nos pede desculpa para fazer, Deus, Ele sempre vai ter uma recompensa para nós. Sabe aquela questão da confiança? Sabe aquela questão da gente dar chave para o filho na idade certa? Você não dá chave para uma criança com 4 anos, com 10 anos, para entrar e sair da casa quando ela quer. Você vai dando a chave, vai liberando gradativamente. Você vai fazendo isso pouco a pouco. De repente com 12, com 13, e ainda assim, calculando o horário ali, 14, aí com 18, mesmo morando com você, né? Você, olha, a chave está contigo mais 10 horas, 11 horas. Irmãos, Deus vai fazendo assim com a gente. À medida que a gente vai passando para Ele, confiabilidade, confiança. Ele fala assim: eu vou colocar isso aqui na sua mão. Vai fazendo, que eu tenho uma resposta amanhã para você. Amanhã Ele vai dar uma outra coisa para a gente realizar.
E consecutivamente, Ele vai nos dar uma outra resposta. E sucessivamente, isso vai acontecendo na nossa vida. Agora, aquilo que Deus pede para eu fazer, não vou fazer mais não. Não quero. Não dá para eu fazer. Não dá para eu ajudar. Eu ajudar? Tem tanta gente aí para ajudar. Eu fazer? Tem tanta gente aí para fazer. Mas não perca essa bênção. Quando Deus pedir algo para realizar, faça. Porque, repito, Ele não deixa nada a dever a ninguém. Deus nos abençoe.